Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Marketing por Idiotas, onde todas as semanas falamos sobre marketing, negócios e tecnologia. O meu nome é Diogo Abrantes da Silva e estou aqui com o Miguel Rão Vieira. Alô, pessoal. E com o Frederico Carvalho. Olá, tudo bem? Miguel Rão Vieira, só para ficar, não sei se ouviram bem. Pronto. Obrigado por mais uns segundos extra aqui de publicidade ao meu nome. Miguel Rão Vieira. Já sabem que podem subscrever o nosso podcast no Spotify, Apple Podcasts ou no YouTube Music. E temos também alguns episódios no YouTube onde podem ficar a conhecer-nos. E claro, também no site e aplicação da RFM, não se esqueçam. Uau. É muito importante. E sem mais demoras, vamos ao valor deste podcast. Esta semana, Miguel, que tema é que nos trazes? Olha, nós vamos falar sobre o QSP Summit e eu hoje senti-me completamente nostálgico. Eu hoje em dia tenho 3 formas de medir a passagem do tempo na minha vida. O dia de anos da minha filha, o meu dia de anos e o meu peso na balança. Mas desde que começámos o podcast eu tenho agora a 4ª forma de medir a passagem do tempo, que é nestes especiais de antevisão do QSP Summit. Parece que passou muito pouco tempo desde o ano passado, não é? Parece que ainda foi algo... É verdade. Parece que ainda foi assim há umas semanas atrás, onde o Diogo, que se auto-intitula flexi-vegetariano, ou lá o que é, comeu maçãs à minha frente com ovo, bifana, salsichas, para 4 ou 5 animais que andam e rastejam e voam. E não fui a única. A Sónia também estava lá connosco, que costuma vir connosco também ao QSP Summit, e viu o Diogo a comer essas sandes. Mas olhem, eu estava a preparar esta... Valor. Disseste que era para entregar valor. Estou a falar de Santos. Ainda bem que eu vou cortar isto. Força. Não, o QSP Summit é sandes de leitão, excelente, muito bom. O catering é sempre muito bom no QSP Summit, não achas, Diogo? Acho. Os organizadores vão gostar de saber. Não, mas quer é eu cortar ótimo. isto? Vamos lá ao tema. Não vais nada a cortar isto, és doido. Se cortares isto eu fico chateado. Olha, então vamos lá ver. Eu estava aqui a preparar esta peça e estava aqui a estudar o site do QSP Summit. Epá, vi imensos oradores porreiros. Mas decidi falar aqui sobre 2. O primeiro que eu vos venho falar é sobre a Kindra Hall, que vem falar num dos tópicos mais importantes para mim enquanto marketeer, porque é aquele que eu domino menos, que é o storytelling. Numa era em que cada vez temos mais ruído e menos atenção dos nossos potenciais clientes, as histórias ganham mais relevo do que nunca. Mas saber contar histórias é uma tarefa difícil e que demora aqui imenso tempo a aprender. A Kindra vem falar no main stage sobre a psicologia por trás das boas histórias corporativas. O maior erro que nós cometemos ao contarmos uma história e uma framework de 3 passos de um processo de storytelling. Eu vi alguns vídeos online da Kindra e um dos conceitos-chave, que não sei se ela vai falar ou não no evento, mas que eu gostei imenso, é o seguinte: a força da tua marca não é medida pela capacidade de dizeres à tua network o que tu fazes, mas é medida pela capacidade que a tua network tem de dizer à sua network o que tu fazes. Jesus, agora deu um nó, pá. Deu nó, ok. É? Então não é a força da marca, não se vê por aquilo que nós dizemos da nossa marca ao pessoal, é sobre a capacidade que o pessoal, as pessoas que nos ouvem, têm de replicar a história aos seus amigos. Interessante. Ok? Uma história simples é passada simplesmente de forma viral. Uma história complicada não consegue ser passada. Certo. E ela acredita que a força da marca está nesta tal história simples. Mas isto do storytelling, quanto mais o estudamos, mais começa a aparecer uma grande buzzword. Porquê? Todos nos dizem o que é que o storytelling não é, mas muito poucos nos dizem exatamente como é que nós fazemos storytelling. Ok? Por exemplo, aqui a Kindra diz que o storytelling não é um slogan ou uma tagline, porque ninguém fica inspirado com isso. Não é a frase da missão da nossa empresa, não é a história da fundação da empresa, também não é aquela conversa vaga e frases feitas em que nós dizemos muitas vezes: olha, acreditamos em excelência e vamos sempre mais longe pelos nossos clientes. Segundo ela, storytelling é algo que nós só podemos ouvir no evento da QSP Summit. Eu estive a pesquisar. Ela é de 2 a 4 de julho. Exatamente. Ela é uma speaker. Ela tem um livro chamado Stories That Stick e alguns cursos online. Eu já encomendei hoje o livro no Kindle. Ela fala sobre 4 tipos de histórias diferentes: a The Value Story, The Founder Story, The Purpose Story e Customer Story.
E hei de fazer aqui depois quando estiver a fazer o retrocesso do... ajudem-me. Quando eu estiver a análise do QSP Summit, hei de falar sobre a experiência de leitura do livro dela e também sobre a experiência em palco que tivemos com ela, ok? Outro orador que eu quero mesmo ouvir é o Rohit Bhargava, que se auto-intitula um curador de tendências. Ele faz-me lembrar... Ele cura as tendências, é isso? Exato, cura as tendências. Ele faz-me lembrar o David Chen no ano passado, mas num formato assim um bocadinho mais corporativo. Ele faz uma pergunta aqui na description do evento dele: e se pudesses aprender a pensar como um futurista? Eu respondo: meu menino, precisas de muitos anos até conseguires ter um ranking de 99% de previsões realizadas como eu tenho, ok? Mas, aparentemente, ele tem uma framework com 4 elementos, que é o que ele vai apresentar no QSP Summit, que nos ajuda a pensar de uma forma diferente e identificar aquilo que os outros não estão a ver para sermos mais criativos e identificarmos o futuro. Também vai falar sobre as 5 tendências que estão a moldar o mundo atual e vai-nos dar conselhos de como podemos alavancar já. Eu estou para ver se essas 5 tendências são tipo inteligência artificial, realidade virtual, criptomoedas, sustentabilidade e design responsivo para telemóvel. Não sei como essa tendência aparece todos os anos. Deve ser alguém que está a pagar para que ela apareça. Mobile first. Mas pronto, olhem, além de comer umas boas sandes de leitão, são basicamente estes 2 oradores que eu quero ir ver ao QSP Summit de 2024. Agora, as perguntas que eu tenho para vocês, para acrescentarem aqui algum valor, porque eu estive aqui só a falar sobre temas e não tive propriamente aqui a explicar muita coisa. Porquê é que acham que é tão difícil alguém nos explicar de uma vez por todas como é que criamos um bom storytelling para a nossa marca? E acreditam que é possível treinarmos a nossa mente para fazermos previsões do futuro? Quais é que são os vossos truques para tentarem fazer aqui algumas previsões no podcast? Caramba, previsões no podcast. Eu acho que nós temos previsões e temos vários episódios de tendências, pelo menos no início de cada ano, não é? Isso por norma acontece. Mas respondendo. Sim, então quais é que são os teus truques para conseguires trazer tendências? Eu acho que também o ano passado houve, eu já vou, enquanto o Fred estiver ali a falar também, eu já vou pesquisar, mas o ano passado também houve alguém que, no QSP Summit especificamente, que estava a falar exatamente de como é que nós conseguimos identificar que aquele assunto, aquele tema é uma tendência. Lembro-me e adorei, e ela até falava sobre aquelas reações que as pessoas tinham, que era tipo odiar a tendência, gostar, e depois conseguia-se perceber o que é que ia se tornar mainstream com base nisso. Temos que encontrar esse episódio. Isso. Pronto, mas respondendo aqui à tua questão, que eu acho que é mesmo uma boa questão. Ok? Eu não tenho certeza que tu tinhas noção do quão boa esta questão era. Ele acha que eu ando aqui a brincar. Ele está aqui. Não, há qualquer coisa que se passa. Ele repetiu o teu nome 3 vezes ou 2 no princípio. Exatamente. Ameaçou cortar conteúdo que eu estive a criar e que estive a escrever e que não vais ter que cortar isso. Não vais cortar. Bem, mas deixem-me, vamos aqui ao valor. Então, engraçado que ainda agora, ainda esta semana, eu partilhei com o Fred, durante o fim de semana, uma entrevista com o Scott Galloway. Portanto, o conhecido professor universitário. Aliás, ele é mais que professor universitário. Ele tem já um grande currículo como grande marketer e é sem dúvida um nome na indústria. Ele estava a partilhar exatamente que se pudesse aconselhar um skill aos mais jovens, hoje em dia, para trabalharem em marketing, o skill seria storytelling. E ele diz que foi aquilo que lhe mais ajudou, tanto a ele e que ele aprendeu com o pai, etc., a desenvolver a sua carreira. E acho super interessante tu agora, depois dele dizer isso, tu hoje trazer-nos aqui esta questão do storytelling. Mas eu quero responder à tua questão. Nós estamos alinhados, estou alinhado com os grandes gurus e com os grandes pensadores, não é? Claro. E Mercúrio também está em retrógrado. Mas isto, para responder à tua questão de porque é que é difícil alguém nos explicar, ou de uma vez por todas, como é que criamos um bom storytelling, eu penso que não é uma questão de ser difícil as pessoas nos explicarem como é que se cria um bom storytelling. Eu acho que toda a gente, por exemplo, consegue se recordar do método da Pixar, não é? Eu acho que é super conhecido. A ideia é nós fazermos o percurso do herói, não é? Ir por uma tragédia a acontecer. Pronto, nós sabemos mais ou menos como é que é a estrutura, e não é que a estrutura seja nova
ou recente, ou que nós não consigamos a reter a estrutura. Não é isso. Eu acho que como... Diz. Sim, mas nós temos, por exemplo, tu estás agora a falar dessa estrutura e nós temos aquele livro que já falámos aqui no podcast, que é o Story Brand, do Donald Miller, exatamente, em que ele fala sobre a criação de uma história, que até já utilizei essa mesma framework em landing pages e coisas assim no género. Mas eu falo mais de criar uma história global. Deixa-me responder a isto, que é... Eu não sei se é uma questão do modelo, seja qual for o modelo que usamos, se é global, se é uma história global, não global, específica, inventada, o que for. O que eu acho que nos impede de nós criarmos um bom storytelling para a nossa marca é o tempo, é o investimento e o retorno. Ok? Tempo, investimento e retorno. Okay? E isto para dizer o quê? Que se não existe, se nós não conseguimos ter tempo para fazer as coisas, não vamos investir, não é? Não queremos investir. Se não vemos valor, se não perspectivamos valor, ok? Não vamos querer também investir, não é? E esta questão de qual é o retorno desse storytelling, que eu penso que muita gente não consegue ver esse retorno. E como não vê esse retorno, não investe. Estás a ver? Portanto, eu acho que o problema não é a questão de qual o framework ou qual a maneira de criar o storytelling. O problema é o valor que está associado ao storytelling e os marketers conseguirem ver esse valor. E reparem, e digo os marketers, digo eu também, não é? Eu muitas vezes também tenho dificuldade em justificar o valor que haveria em eu perder, investir tempo naquele storytelling. Sim, mas se tu fores a ver, se nós formos a pensar na história do Diogo, em ti como história, tu já tens uma espécie de uma história criada. Pronto, ecologia, sustentabilidade, estás muito associado a isso neste momento. E tu investes tempo a tentares passar essa história para que essa história fique gravada na mente das pessoas. Certo, mas aí eu até posso ter claramente um objetivo para mim, não é? Não estou a dizer que eu tenho com estes assuntos, não é por aí. Mas claro, eu posso ter um objetivo claro aí para mim. E eu acho que as marcas, não é? E aí por isso posso estar a trabalhar a marca pessoal, etc, não é? E eu não tenho a certeza que as marcas estejam nesse nível. E não estejam a olhar muito mais para um nível de obtenção de retorno imediato. Estás a ver a ideia? Sim, então achas que isto é para uma coisa mais para as grandes marcas, tipo a Apple, que agora está a tentar ligar à sustentabilidade? Não é isso, eu estou só a tentar responder porque é que as marcas não estão a investir nisto, estás a ver? Okay. É esse o meu ponto, estás a perceber? E agora só rapidamente, quanto a fazer previsões de futuro, eu acho que é muito olhar para tendências, não é? E eu acho que o futuro é muito incerto, ninguém esperava um Covid, não é? E às vezes o Covid vai existir, é o que vai acontecer. Portanto, quanto a previsões de futuro, eu acho que é muito mais analisar as tendências. É por aí que eu, pelo menos, me vou regindo. Fred. Bem, vocês exploraram aqui bem o tema, não sei muito mais o que é que posso acrescentar, mas ok, então de uma forma muito particular, diria que, e reforçando, quando estamos a falar de storytelling, estamos a falar de arte, ou seja, partilhar histórias que envolvem uma forma de transmitir mensagens e criar uma ligação emocional com o público. E este tema é absolutamente pertinente, especialmente num cenário onde o ruído, a saturação de informação é um desafio muito constante. Quais são os principais desafios? Comentou um pouco aqui o Miguel. Desafios para as marcas enfrentarem atualmente a criação de narrativas autênticas e impactantes. Sim. Ora bem, portanto, reforçando o que o Miguel e o que o Diogo disseram, saturação do mercado. Depois há aqui um desafio que é transversal a muitos negócios que envolvam no storytelling, que é credibilidade e confiança. Como é que eu passo para o mercado que sou uma marca credível, uma pessoa que transmite confiança? E depois a diferença entre autenticidade e percepção, que são duas coisas que realmente são diferentes. E por isso, o melhor contexto que vos posso dar, até porque eu recordo-me muito concretamente que em 2019 preparei um curso para um colega de profissão que na altura trabalhava comigo sobre storytelling e que na altura eu emergi no tema de storytelling, li livros, até mais não. Recomendava-vos aqui alguns autores para ajudar a superar os vossos desafios e ao mesmo tempo também dar-vos aqui algumas abordagens. Portanto, o primeiro, que é uma grande referência no mercado, já foi aqui referenciado, não só neste episódio como agora neste tema, o Donald Miller, mas eu recordo-me ter feito uma formação de 3 dias na Escola Superior de Comunicação Social com o Robert McKee, é um escritor de guiões, que é uma referência na estruturação de narrativas. Era uma formação muito densa, era muito expositiva, mas
toda a gente se lembra do filme O Lobo de Wall Street, em que o Jordan Belfort tenta vender uma caneta, e eu recordo-me ver isso pela primeira vez com o Robert McKee, mas com uma rosa. Ele tira uma rosa e faz uma história com uma rosa na mão. E aqui na altura deixou-me boquiaberto. Bom, outra sugestão muito recente de um livro que comprei recentemente, aviso já que é um livro denso, é um livro diferente, pelo ponto de vista técnico, chamado Creatives. É de um autor português, aliás, o título é Creatives, curso completo de escrita criativa, do Pedro Senalino. No fundo tem diversas técnicas de escrita criativa, sai um pouco fora daquilo que é o storytelling, mas ele aborda lá o tema, e é um autor português, então não é muito comum envolver este tema. Depois, outra grande referência, o James McSeel. Qualquer livro dele é interessante, mas os 5 lições de storytelling é relevante. O McSeel, que também é um dos pilares em relação a este tema. E só para fechar, não poderia deixar de referenciar há um autor que sistematicamente é conotado. Eu já vi uma palestra dele na Roménia, o Robert Cialdini, o livro Armas da Persuasão, que explora técnicas que podem ser aplicadas a narrativas de várias empresas. Só para dizer o seguinte: eu queria aqui introduzir um tema para... Não sei se vai haver debate ou resposta dos meus colegas de painel. O que é que vais introduzir? Não, que é o tema da inteligência artificial. Quer dizer, nós hoje estamos a falar de texto, narrativas. Eu ouvi algo semelhante ao que tu disseste numa outra formação, que era a skill mais importante. Não ouvi que era storytelling, mas era escrever. Ou seja, era saber escrever, que era transversal a criação de sites, newsletters, pontos de redes sociais, era um dos pontos mais importantes. E a incorporação das novas tecnologias, neste caso a de inteligência artificial na narrativa, eu acho que vai aqui oferecer uma experiência mais imersiva. Já foi um tema do podcast, que até foi um tema que o Miguel trouxe, mas que eu acho que vai ajudar muito as marcas a tornarem ligações, a criar ligações profundas, porque nós estamos a falar de frameworks específicas relacionadas com copywriting. A técnica do PAS, que é o problema, agitação, ou o AIDA, que é o mais antigo, já é uma técnica de 1950, da atenção, interesse, desejo e ação, são tudo técnicas que, depois alinhadas com ligações emocionais para criar o tal storytelling, a tal arte de criar uma ligação emocional, eu acho que pode criar aqui não só acelera tempo, que era aquilo que é a preocupação do Diogo, permite gerir menos recursos humanos, mas acima de tudo, eu acho que ajuda a criar a tal narrativa autêntica e impactante. Agora, acredito que nem toda a gente partilha da minha visão, porque estão a utilizar máquina para criar a ligação autêntica e só o ser humano é que pode fazer isso. Com o próprio correto, acho que não. A máquina pode ajudar a estruturar a história, não é? Não vejo mal nenhum nisso, de teres uma framework e dizes, ok, eu quero contar uma história sobre isto, aquilo e aquilo, com estes benefícios ou estes pontos-chave, e ajuda-me agora a estruturar isto numa framework que seja perceptível que seja fácil de passar, não é? Se bem que eu acho que, já acabaste a tua intervenção, eu começo cada vez, quanto mais estudo sobre o tema, começo a achar que nós temos a ideia que storytelling é tipo como criarmos um filme, não é? Tipo, fazemos aqui um filme de um conteúdo, alguma coisa qualquer. E eu começo a achar cada vez mais que isto é um conjunto de ações que a marca cria, que tanto podem ser pequenos vídeos como ações específicas no mundo real e coisas que saem nas notícias, etc., que começam a criar o grande filme sobre a marca. Tu dizes que ou seja, o que tu estás a tentar dizer é... Não é uma peça criativa. Isso. É um conjunto de coisas que acontecem todas ao mesmo tempo, que criam uma história em que tu, por exemplo, às vezes dizes, por exemplo, uma que existe, uma marca de carros, esta é a mais segura. Não é? E, por exemplo, não querendo aqui falar em marcas, mas dizendo a marca para ser mais fácil, por exemplo, nós associamos a Volvo à segurança. Geralmente associava-se há uns tempos atrás. Certo. E essa história, é a marca mais segura, foi criada ao longo de décadas. Por exemplo, há aqui a questão de que a Volvo, quando descobriu o cinto de segurança de 3 pontos, decidiu partilhar isso com a indústria automóvel toda, a patente, porque acreditava que aquilo era segurança. E isso passa a ideia de que a Volvo realmente é uma marca de segurança, não é? Começa a criar aqui a história e eu cada vez estou mais convencido que storytelling não é criarmos aqui um bom guião para um vídeo online, é um conjunto enorme de coisas que nós fazemos para criarmos uma história e depois seja fácil de contar. O que levava aqui a um debate bem interessante, que é a manipulação do storytelling, que é quando as histórias são criadas para criar medo, culpa, aliás, falou-se há bocadinho do tema da pandemia, vergonha, do comportamento do público. Portanto, na prática, também era interessante. Bom, agora não vamos ter tempo para isso, mas trabalhámos, ou seja, o storytelling trabalhado para histórias exageradas ou falsas,
uso de testemunhos não autênticos, que acontece imenso em, Claro, em isto muitas há tudo áreas. ferramentas white hat e black hat, não é? Histórias Tipo, parciais, não é? Porque mesmo esse tema da Volvo, que é muito interessante, é a criação de uma narrativa que é favorável a uma determinada marca, a um determinado candidato ou até a um determinado período, que é o contexto que é criado para aquilo Claro. ser impactado. Por exemplo, o impactante. Trump é antissistema, não é? Isso é uma história que está contada. Que E clara. que- E fácil. Fácil, super fácil. Este é contra estes ricaços todos. Epá, ele próprio é rico, ele próprio manipula o sistema e usufrui de todas as eu acho que vantagens. o Trump, na verdade, ele é tudo menos contra Ricardo Mas Sousa. ele- É o contrário. Mas né? ele próprio diz: eu conheço o sistema porque eu usufruo do sistema. Ou seja, ele é honesto porque diz as verdades todas. É uma história que se conta, teoricamente, não é? A redonda da morte já muito não aparecia, que o Diogo não fazia. Exatamente. Ele hoje vem com os toques dele todos stalinistas e tal, e vem para aqui Jesus. cortar tudo e mais alguma coisa. Olha, malta, se estão a gostar do que estão a ouvir, está na altura de vos falar aqui sobre um pedido de avaliação. Ou seja, avaliem-nos com 5 estrelas nas plataformas onde nos estiverem a ouvir, seja no Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, agora em detrimento do Google Podcasts, não é? Metam lá as 5 estrelinhas que nós adoramos e dá-nos força para continuar mais uma semana. Aguentámos pelo menos mais uma semana ao podcast. Jesus. Agora, como tem mesmo de ser e ele tem tempo de antena e direito a falar, vamos passar ao Diogo, que nos vai falar sobre inteligência artificial e desinformação. Atenção, este espaço é da inteira responsabilidade de Diogo Abrantes da Silva. Jesus. Isto é bullying. Isto é bullying. Bem, então, esta semana, no especial QSP Summit, pensei em trazer um pouco de inteligência artificial, que, como é óbvio, vai ser uma das palestras no QSP Summit, sobretudo a da Cristina Statopoulos, espero que seja assim o nome dela, que vai falar então de um futuro alimentado pela inteligência artificial. E eu pensei um pouco nisto, ok, então Opa! deixa-me lá ver o que é que poderia ser um futuro alimentado pela inteligência artificial e tentar pensar um pouco sobre isso. Eis que, não é, o nosso grande e incrível ouvinte, Luís Menezes, não é? Partilha 2 relatórios inacreditáveis, cheios de sumo, que eu vou falar aqui um pouco convosco sobre esses relatórios, a falar um pouco da desinformação e dos combates que o Facebook, neste caso na Meta, aliás, tem vindo a lutar contra, não é? E estes grupos organizados contra quem a Meta tem lutado, e também sobre a proliferação das notícias falsas, ok? Então, um dos relatórios que... Bem, e muito obrigado Luís Menezes, não é? Ele é incrível, todos concordamos aqui, já está... Ele está muito querido e muito amável. Jesus. É para o lado que lhe convém. Ou seja, como o Luís Menezes escreveu-lhe o conteúdo, ele agora está todo fofinho. Bem, posso? Então, os 2 relatórios partilhados, o primeiro relatório foi o Meta Quarterly Adversarial Threat Report, okay? Que é um trabalho sobre o trabalho que a Meta faz a detectar, identificar e combater estas ameaças de segurança às suas plataformas, okay? E de desinformação. E o outro documento é o Cyber Threat Analysis da Record Future, que fala sobre a desinformação e influência do grupo russo Copy-Cop. É o nome do grupo. E vou-vos falar um pouco mais sobre isto. Então, o relatório da Meta fala então sobre 5 ameaças às suas plataformas, onde encontraram então 6 novas operações, este primeiro trimestre, de influência encoberta. Okay? Esta questão do conceito de influência encoberta quer dizer que querem influenciar de uma forma organizada, não é? E então, eles encontraram 6 novas operações no Bangladesh, uma na China, outra na Croácia, Irão, Israel e Moldávia, que utilizam então perfis de utilizadores para manipular, aliás, o debate público. Okay? E como é que eles fazem isto? Perguntam vocês. Perguntem lá. Diogo, como é que eles fazem isto? Mas como? Bem, a principal forma, fun fact, não é através da criação de posts com desinformação. E eu achei isto inacreditável. Na verdade, o que eles fazem é utilizar a inteligência artificial para comentar em posts de notícias dos sites, contas e páginas, ok? Com mais reputação dentro da plataforma. Claro. Então, o que eles... Exatamente. E eles levam... E a ideia é eles levarem o debate para o tópico que eles querem abordar, não é? Ou subverter. Na caixa de comentários? Na parte de comentários. Ninguém vai lá, que na maior parte dos sites está oculta, é isso que estás a dizer?
Ninguém Bem, vai lá, não é bem neste assim. caso, não nos sites. Tens de clicar num botão que é para ver os comentários. nem sequer é visível. Espera, rapaz. Estou a falar do relatório da Meta. Ou seja, estamos a falar Redes. de posts, Instagram, Facebook, certo? Que têm os comentários à vista, certo? Concordas? Sim? Não só nos Tens sites. de clicar não é? no botão ver mais, mas sim. Dependendo dos comentários, Ok, dependendo ok. da plataforma, certo? É verdade, sim. É verdade. Mas pronto, então, mas achei super interessante, não é? Que eles passassem à frente, até eles próprios já não acreditam no poder de fazer um post orgânico e da exposição desse post Às vezes, orgânico. eu que acompanho assim e o Expresso, às vezes vejo uma notícia e só tenho a curiosidade de ver qual foi a reação que as pessoas tiveram àquele conteúdo. Estás a ver? Mas, Portanto, por exemplo, então vais ver. É isso? que eu estou a dizer? Exato. Portanto, E tu não consegues bloquear a notícia. Sim. Quer dizer, posso ocultá-la, mas. sim, Mas eu gosto de ver, eu gosto de ver. sim. Exatamente, e tu depois- queres seguir essa página, não é? Sim. Muitas vezes até pode ser uma página do Expresso Sim, de quem sim, tu sim. confias, não é? Um meio quem tu confias e depois tens a introdução lá dos comentários e achei isso super interessante. Mas estas redes também é interessante saber pelo relatório que não usam só perfis falsos, usam também perfis verdadeiros para fazerem estes comentários. E as pessoas não fazem a mínima que o seu perfil está a fazer aqueles comentários. Epá, Ok? essa aí então não sabia que seria Seu dessa perfil. forma. Pensei que já estava mais ou menos Caramba. protegido. Exatamente, O seu portanto, perfil, como o teu, Diogo? imagina, exatamente, eles entram dentro do meu perfil, conseguem o meu acesso de perfil, seja por um SSO, portanto um botão de login de Facebook de uma plataforma qualquer manhosa que eles tenham, não é? E vão fazer comentários aos posts através desse acesso. Não é Pois. inacreditável? Ok? E as pessoas não sabem, ou seja, depois o próximo, se calhar o que vais conseguir receber é uma notificação a dizer que o teu comentário está ou não está em like, se Ou calhar. se fores ver a atividade do perfil, não é? Pois, exato. Bem, outro ponto no relatório que também achei interessante foi a operação russa com o nome Doppelganger, assim é que é uma rede montada especialmente e especificamente para enfraquecer o apoio internacional à Ucrânia. Também achei interessante que haja toda uma rede montada só por um tópico apenas, não é? Enfim, por último, neste relatório da Meta, também vale a pena ressaltar que quando foram analisadas estas atividades de comportamento inautêntico, que é assim que eles chamam, ok? Comportamento inautêntico, quando analisaram esse comportamento inautêntico em relação à União Europeia, a maior parte destes ataques, não é? Destes ataques de tópicos, foram, na verdade, internos. Ou seja, ações dentro do próprio país para manipular o tópico dentro do próprio país. Estás a perceber? Portanto, é uma rede que é montada dentro do próprio país. Imagina que o Chega, não é? Tem uma rede, não é? Montada só para fazer estes ataques mediante os tópicos. Quantas vezes já não foram acusados sobre isso? Eu já vi. Porque Mesmo será Bem, que... na realidade, todos os partidos têm algum tipo de máquina que tenta passar a sua mensagem. Obviamente mas que o Chega e os de mas a extrema-direita ideia geralmente são mais organizados profissionais. para aquele contexto, Isso. para aquele conteúdo. Ou seja, imagina um político aparece num debate e está tudo montado para que quando acabar os comentários invadir ao máximo, os militantes estarem todos preparados. Sim, eu acho que há partidos extrema Sim. que são muito, parecem que são muito organizados, Partidos. não é? Partidos. Pronto, que é só Partidos, sim. Só para não sim. perdermos ouvintes assim de Boa. fora. Exato. Se bem que não, acho que- pronto. Bem, agora, o outro relatório porque vocês pensam, olha, tantos ataques, tanta coisa, não fazia a mínima e eu ainda não acabei. Isto foi só o relatório da Meta. O outro relatório, em relação ao grupo russo Copycop, assim é que é, sai das redes sociais. E o Copycop o que faz é criar sites semelhantes aos sites da BBC, ao site do Expresso, o que for, ok? E sites de notícias populares, não é? De todo o mundo. Cria esses sites muito semelhantes ao site original, ok? Mas noutro domínio. E agora vocês pensam, ok, eles vão usar a inteligência artificial para fazer notícias falsas e vão tentar propagar essas notícias falsas. Eu digo-vos, gente, não. Isto está muito mais à frente. O que eles fazem é pegar em notícias verdadeiras e vão, através de inteligência artificial, editar essa notícia, não é? Mediante o tom daquilo que eles querem. Eu vou-vos dar aqui um prompt da inteligência artificial que ficou gravado numa dessas notícias. E foi assim que, a fazerem este relatório, conseguiram perceber que prompts é que eles andavam a fazer. Reparem o prompt. Portanto, isto é o que o ChatGPT Sim. diz após criar o artigo. No final,
É importante notar que este artigo foi escrito com o contexto fornecido pelo prompt de texto. Destaca o tom cínico em relação ao governo dos Estados Unidos, NATO e políticos dos Estados Unidos da América. Também enfatiza a percepção dos republicanos, Trump, DeSantis e a Rússia, como figuras positivas, enquanto os democratas, Biden, a guerra na Ucrânia e grandes corporações e grandes empresas farmacêuticas são retratadas negativamente. Estão a ver este prompt, não é? Foram exatamente isto que eles pediram à máquina para fazer. Portanto, eles pegam em notícias verdadeiras e reformulam as notícias mediante isto. E fazem essa promoção. Incrível. Portanto, isto é para lá de fake news, não é? Isto é um fake topic, não sei. Nem sei como é que vamos chamar a isto. Enfim, mas a minha questão agora é como é que as marcas podem anunciar nestes sites? Porque, como é óbvio, estes sites têm anúncios. Não é? Alguns destes sites tinham anúncios. Mas tu agora estás a falar de que sites? Google, não é? Estes sites que eles criam, Tem um AdSense, portanto, certeza. isto são a Copycop, não é? Este grupo russo, o que faz é criar sites, não é? Semelhantes aos da BBC, etc. Não é? E nestes sites eles permitem advertising, permitem publicidade em alguns. Tá bom? Portanto, e a minha questão é, seja em redes sociais, seja em sites, as marcas estão suscetíveis a estar perto desta desinformação, não é? Ou destes tópicos que estão a acontecer, não é? Destes ataques que estão a acontecer. E a minha questão para vocês é o que é que as marcas podem fazer, não é? Devem continuar a anunciar nestas plataformas, nestes sites. O que é que nós podemos fazer? E de recordar que várias marcas já, por exemplo, se removeram do X, não é? Porque não queriam estar nessa plataforma. Ele tinha de falar no X. Não interessa. Ele fala sempre do X. Não interessa do X. Ok? Mas o exemplo é verídico. Ou seja, isto aconteceu já. Portanto, porque se querem remover deste ambiente, não é? Então o que é que as marcas podem fazer? Fred? Bom, acho que a primeira é preciso pontuarmos que marcas são. Se calhar uma Greenpeace tem dilemas mais éticos do que uma empresa de jogos de casino que não se importa estar, seja onde for, não é? Podem estar no X, não é? Que é o que está agora. É que a Greenpeace não se remove de lá porque o objetivo da Greenpeace é passar as mensagens climáticas, então desinformadas também, para criar uma crise climática muito maior do que ela é. Também tem de estar nas plataformas. Isto hoje está aí a todo lado. Isto hoje é política. Estou a brincar. É Estou a tentar ser extrema-direita. imparcial nestas coisas. Mas está bem, vai. Teorias da conspiração e alterações climáticas. Bom, mas isto só para dizer o seguinte. Facebook e Instagram, plataformas da Meta, que, como nós sabemos, oferecem a possibilidade de alcançar milhões de utilizadores, com capacidades de segmentação muito particulares. E além de nós definirmos quais são as marcas, há aqui um outro ponto, que é o ganhar dinheiro. Que hoje a internet tem uma diversidade tão grande de possibilidades, seja usar claro, a maior parte deles usa a rede de anúncios da Google porque é a mais conhecida. Mas quem quiser ganhar dinheiro pode não usar a Google e vai para plataformas de afiliação. As plataformas de afiliação que oferecem um conjunto de alternativas para ganhar dinheiro, com marcas também, independentemente do teor, desde marcas disponíveis na área do sexo adulto, a jogos de casino, a outras que não têm nada a ver, como seguros, banco, etc., que também utilizam plataformas de afiliação como o objetivo de alcançar mais pessoas, pagando menos do que aquilo que é hoje o alcance se utilizando a Google ou Meta. Não estou a perceber, mas esse é o teu conselho para as marcas? Não estou a dizer o conselho. O que estou a dizer é que hoje há uma diversidade de alternativas para se ganhar dinheiro que usar a rede de anúncios A ou B ou C é relevante, porque quem quiser ganhar, ganha. Ou seja, os russos que quiserem ganhar e não usar o Google, ganham dinheiro da mesma usando plataformas de afiliados. Era esse o meu ponto. Quais são os desafios? E os desafios agora, independentemente da plataforma, independentemente se usa, independente da marca também, tem a ver com controvérsias que nós já conhecemos. Para a generalidade das marcas, que é aquelas que nos estão a ouvir, que são as marcas comerciais, que é a associação da sua marca e como que era a preocupação, que eu acho que o Diogo também trouxe, vídeos de conteúdo ou imagens de conteúdo que é inadequado à visibilidade da sua marca, porque uma coisa é eu estar anunciado no Expresso. Eu sei que o conteúdo que lá está, em princípio, está alinhado com pessoas que, de uma forma geral, têm os mesmos interesses e afinidades sobre conteúdo político / sociedade. Outra coisa é a associação com conteúdo negativo que vai danificar a reputação da marca. E nós já falamos isto várias vezes. Lembro que um dos episódios até foi sobre o Pornhub. Mas, neste contexto, eu recordo, por exemplo, 2020, Unilever e Coca-Cola suspenderam a publicidade no Facebook, só para sairmos do tema do X,
com a preocupação da propaganda do discurso de ódio. Portanto, e de volta e meia entra, volta e meia sai. Portanto, o que é que acontece? É a tal mensagem que o Diogo aqui quis trazer e bem, que é a falta de controle sobre onde, como os anúncios são exibidos, porque embora em algumas plataformas nós possamos dizer, olha, eu não quero estas palavras-chave, portanto isto é palavra-chave negativa. Olha, eu não quero a secção de anúncios. Olha, eu não quero jogos de aplicação de jogos. Pronto, X, A, B, C e D. Mesmo assim, é muito difícil realizar uma avaliação rigorosa das plataformas onde a marca pretende anunciar, porque esta escolha tem aqui várias nuances, que é, plataformas com políticas robustas de combate à desinformação. Isto de boca é muito giro, e depois aplicado na realidade. Não é? Não estão lá... a computação a avaliar os diferentes anúncios. Eu hoje entro na Meta, eu vejo montes de anúncios hoje, 2024, montes de anúncios que eu vou lá próprio dizer isto aqui é fraude. Nós partilhamos isto diversas vezes no grupo do WhatsApp. Sabendo o que tem a ver com literacia financeira. Aparece um famoso qualquer a dizer que recomendou a plataforma X. Exato, houve uma altura que era o Gosha. Estava sempre a aparecer. Acho que o próprio Nuno Marco uma vez fez aí um podcast com isso. Por acaso, no dia que fizerem isso connosco, até vai ser tipo, finalmente já estamos aqui mais mainstream, já nos usam para fraudes. Olha, mas é um bom ponto, se calhar até fazer fraude com micro-influências, por exemplo, pode ser mais eficiente do que fazer com grandes influências. Agora, 2 pontos. Uma sugestão que não interessa à maioria da audiência, mas que fica aqui uma reflexão de futuro para os legisladores e outra para as marcas, que é, as marcas claramente têm que ser obrigadas a ser claras, transparentes nas políticas de publicidade da marca, quais são os que estão a ser exibidos, e reparem, tem sido feito um esforço nesse sentido. Existe o Ads Library da Meta, existe agora não estou a lembrar do nome concreto, mas o Google Transparency, que mostra os anúncios das marcas, quais são a audiência que estão a impactar, e recordo-vos um episódio de podcast onde falámos em como a União Europeia obrigou a Amazon a fazer exatamente a mesma coisa, que é, mostra quem são os anunciantes que estão a impactar X audiência, mostra quem são as audiências, e isso é um passo da tal política de transparência. O segundo ponto é, essas Big Tech têm que ser obrigadas a fazer campanhas educativas que são dirigidas não é só aos anunciantes, é aos consumidores. Quais são as medidas que eles estão a fazer para prevenir a desinformação, para que eles se sintam que há uma integridade na informação que vem. Senão, qual é que é a causa? Não é acharem que o conteúdo que estão a ver é mau. É acharem que a plataforma onde eles estão hoje a navegar não é segura o suficiente. E isto não é percebido só por eles. São os pais, os avós, não é? Que depois aparecem nesses relatórios a dizer que não sentem que os seus filhos são seguros a utilizar uma rede social. Deixa-me só adicionar que mais de metade dos americanos vão ler as suas notícias, vão tirar as suas notícias das redes sociais. Não é? Certo. Portanto, isto é algo que acontece sem dúvida, não é? Para as marcas e para fechar, estou já a falar rápido e às vezes tenho medo de comer palavras só de sentir a pressão dos meus colegas olhar para mim. Que é ferramentas como marcas Double Verify e outra ferramenta que é Integral Ad Science. Estas 2 ferramentas, o que é que ajudam? As marcas que fazem anúncios em escala podem verificar, garantir que os seus anúncios não aparecem junto de conteúdo inadequado. No fundo, uma espécie de intermediário que tem uma robustez adicional sobre o que é que aparece, o que é que deixa de aparecer, bloqueando logo. É como se fosse automação em relação a esse sentido. Portanto, só para fechar, nós estamos a falar aqui de uso de tecnologia avançada para monitorizar, controlar, colocar anúncios para mitigar significativamente os riscos. Honestamente, estas ferramentas eram absolutamente desnecessárias, porque isto devia estar na base das plataformas que permitem anunciar. Mais ou menos. Olha, eu antes de ir à tua resposta, eu gostava de dizer aqui uma coisa. Eu não conhecia a maior parte das coisas que tu disseste aqui a nível das táticas. Eu acho que realmente os manipuladores vão encontrar sempre forma de dar volta aos sistemas e vão sempre encontrar... faça-se o que se fizer, vai haver sempre alguma coisa. E eu acho que a inteligência artificial vai ser a nossa maior aliada contra isto, mas também vai ser a principal ferramenta deles. É super complicado. Tudo na mesma, estás a dizer. O quê? Tudo na mesma. Não é na mesma. A inteligência artificial pode ajudar-nos, e como nós já tínhamos visto, imagina, uma pessoa faz um comentário numa rede social e ela ter ali algum filtro, porque aquilo já é uma análise que pode ser feita em tempo real, e antigamente tinha de ir para uma lista e depois havia milhares de humanos a tentarem ver o que é verdadeiro, falso, etc. Mas também cria aqui uma coisa nova diferente, não é? Que é tipo, o manipulador já não precisa de ser um tipo que saiba escrever de uma forma jornalística. Já pode apanhar um artigo e dizer, o prompt que ele fez está genial, não é? Só é preciso criarmos uma boa estratégia de prompt e sabermos aquilo que nós queremos passar. Olha, queremos passar
este como herói, aquele como vilão ou cínico e tal, reescreve a notícia. Isto, na realidade, é um bocadinho aquilo que acontece em todos os meios de comunicação, porque, os jornalistas não são todos 100% imparciais como deveriam ser, e todos eles fazem alguns juízos de valor sobre aquilo que estão a escrever e é a sua interpretação daquilo que aconteceu. Ok? São mais artigos de opinião hoje em dia do que artigos jornalísticos, na minha opinião, que vejo isto de fora. Ok? Agora, realmente estes manipuladores são exímios em apanhar as pessoas que já estão mais radicalizadas, e eu tenho pena que tem estado a acontecer isto na minha rede de Facebook, Instagram, etc. E eu vejo pessoas que claramente foram radicalizadas da minha lista de amigos. Ou seja, vejo pessoas que de repente entraram numa bolha. Que eles são ouvintes, cuidado, não percas já amigos. Não, isto não é do nosso tipo. Os nossos ouvintes são pessoas informadas, são pessoas. Bem, espero bem que os teus amigos não ouçam mesmo. Os ouvintes dos outros podcasts é que não percebem nada disto. O nosso podcast são de pessoas informadas. Não, mas vejo pessoas que se radicalizaram completamente e estão sempre a meter notícias, que estão sempre a bater naqueles extremos políticos, tanto à esquerda como à direita, etc. O que eu vejo é que quem se radicalizou partilha muito e parece que entra aqui numa bolha, e essa bolha é causada pelo algoritmo. O algoritmo depois começa a entregar a essas pessoas só conteúdo radicalizado. Ok? Agora é assim, isto dos manipuladores, eu acho que nós temos também de perceber aqui, e é a dificuldade, talvez seja a dificuldade das grandes plataformas como o Facebook e o Instagram, é perceber onde é que está a linha entre marketing político e a desinformação ou a manipulação. Não é? Todos os partidos têm uma agenda e querem passar a sua agenda. Eu, quando há bocado disse aquilo da Greenpeace e das coisas climáticas, é assim, eles têm uma agenda que é passar o problema climático. Obviamente, Diogo, acho que certamente concordar com isto. Vais lançar o caos, estou a sentir, diz lá. Não é lançar o caos, mas podem exagerar, de vez em quando podem exagerar um bocadinho. Ou tudo o que dizem é super conservador relativamente ao problema. Não sabemos. Sim. Também não é isso. Não é? Quando dizem que o mundo está a arder, não é porque o mundo está literalmente a arder. Exatamente, ou seja, exagera-se, etc., mas faz parte, ok? Bem, não sei se vou considerar isso mesmo, mas pronto, vá. Pronto, o Diogo concordou. Concordou. Vamos continuar. Não, só para recentrar aqui um bocadinho o tema, eu acho que e gostava de perceber aqui porque o Miguel disse usar a inteligência artificial, os manipuladores vão usar, como na parte da defesa também. Mas até nós partilhámos no grupo de podcast esta semana uma ucraniana que viu a sua cara propagada em 4.900 vídeos criados com inteligência artificial dela a falar. Os russos criaram dela a elogiar a Rússia. O problema aqui é a escala. Ou seja, como é que tu... Não é? É a escala. Isto é uma coisa completamente de doidos. Como é que contrapões esta escala gigante, 4.900 vídeos de repente em diferentes línguas, em 35 países, que foi o que aconteceu com esta... É com o ataque em escala também, que é os sítios para onde isso foi propagado, aquilo conseguir identificar, ok, isto é um fake, e Como? há tempo... Tem de haver formas, não sei. Pessoas mais inteligentes que nós têm de trabalhar neste problema, porque isto é um problema real, a escala. Isto é um problema real. Por exemplo, antigamente se calhar era preciso um jornalista para escrever uma data de notícias a enaltecer o Trump, mas com notícias verdadeiras. Hoje em dia qualquer pessoa faz isso em minutos com o ChatGPT, não é? Tem de ser inteligente o suficiente para apagar o resto do prompt que aparentemente não foram, mas não pronto. deixaram. Isto realmente é um grande problema. Agora, relativamente ao que é que as marcas podem fazer, eu acho que nós estamos também a caminhar para um sítio onde este problema se agrava. Porquê? Nós estamos a caminhar para um mundo publicitário onde existe uma black box na publicidade, em que nós, por exemplo, quando configuramos uma campanha de Performance Max, nós configuramos a campanha, dizemos mais ou menos o que queremos, mas depois delegamos o controle à Google e nós não sabemos o que se passa com a nossa campanha. Ok? Tanto que eu tive um potencial cliente recente que tu também conheces, estive a analisar as campanhas dele e é tipo, ok, está aqui uma Performance Max montada, mas é uma black box, uma pessoa não sabe porque é que aquilo não dá resultados, não é? O que é que se está ali a passar? Aquilo é uma black box, aquilo tem criativos criados por inteligência artificial, aparecem em sítios onde nós não controlamos os sítios onde está a aparecer ou não. Quem sabe não estão a aparecer em sites de outras pessoas da mesma indústria, não é? Ou seja, é complicado para as marcas conseguirem controlar isto. Nas redes sociais, então, nas mainstream, tipo Facebook, Instagram, etc.,
sinceramente, eu acho que é um exagero qualquer marca dizer eu não vou estar no X porque este problema. Epá, existe se calhar muita gente ilegítima e manipuladora no X, mas também existe muita gente e muitos políticos e muitas pessoas credíveis estão no X, não é? Mas repara, ainda hoje o X anunciou que vai permitir conteúdo pornográfico. Notícia que apareceu de manhã. Eu pergunto-me, repara, uma marca conservadora quererá aparecer numa plataforma como essa, que anuncia publicamente que... Por acaso não sabia que eles tinham atravessado essa linha e disseram isso dessa forma, mas pá, eu aí pronto, eu acho que é uma loucura. Not safe for work, foi como foi anunciado. Eu acho que é tipo, pá, mas ele não para de dar tiros nos pés. Eu até gosto de tentar defender de alguma forma o que ele faz, mas agora... Muito bem. Está a enviar notícias. X formaliza a permissão de conteúdos pornográficos na plataforma. Olha, conteúdo adulto e nudez estão presentes na rede há anos e, ao contrário do Facebook ou do Instagram, nunca foram explicitamente... Nem sei como comentar isso, mas sei que o Instagram também tem conteúdo semi-pornográfico na plataforma. Bem, semi-pornográfico é diferente de pornográfico, Epá, não é? Pois, mas tem conteúdo também está cada vez mais badalhoco. Mas sim, se tem é contra os termos, não é? Exatamente. Mas pronto, onde eu acho que isto vai caminhar é que nós no futuro podemos ter uma espécie de um anúncio inteligente, ok? Que é um anúncio em que o próprio anúncio tem uma inteligência artificial que verifica o sítio onde eu estou a ser apresentado e vou ver se me apresenta ou não. Lembra-se que antigamente havia anúncios com JavaScript e com HTML que tu colocavas? Sim. E ainda hoje tu podes colocar um third-party pixel ou o que seja, não é? Na rede de display e ele vai... Exatamente. Que é o que o Double Verify, o Very Cenas e o Integral Ad Science fazem isso. Ou seja, eu acredito que os anúncios no futuro vão ser assim. Ou seja, vai haver um anúncio que diga, ok, onde é que eu estou a ser apresentado? Faz sentido eu estar? Vou mostrar a minha mensagem ou não vou mostrar a minha mensagem? Outra forma que tu tens é só mostrar as mensagens nos sites que tu queres, não é? Tu podes especificamente fazer a coisa ao contrário, que é, não, eu só vou anunciar nestes sites em específico e não dares o controle à Google. Sim, mas aí podes estar a sacrificar a tua conversão em prol da segurança. Ou seja, porque uma coisa é tu dás ao algoritmo da Google, é balança. Sim, dás ao algoritmo da Google o controle. Eu acho que tu podes estar a perder, não é? Se calhar no curto termo, mas a ganhar no longo termo. Depende, isso depois depende de milhares de coisas, do anunciante, do produto, etc. Mas acho que o caminho parece-me que vai passar pela inteligência artificial em ambos os casos. Ok. Vai ter de haver aqui uma forma das marcas se protegerem disto. Agora, cancelar ou não cancelar, depende da marca. Lutar contra a inteligência artificial com a inteligência artificial, não é? Isso sim, sem dúvida. É a única forma, porque a escala da inteligência artificial não é possível combatê-la de forma humana. Tem de ser com a inteligência artificial também. Muito bem. Ótimo, obrigado Fred e Miguel. Antes de passarmos aqui ao tópico do Fred, deixem-me só destacar o nosso grande e único grupo de WhatsApp, onde somos mais de 500 utilizadores, é verdade, onde estes relatórios de que falei foram partilhados, está bem, pelo Luís Menezes, mais uma vez, shout-out. Tu há bocado deste um shout-out ao Luís Menezes e eu por acaso tenho aqui preparado um shout para mais pessoas, vou dizer agora muito rapidamente, para o Tiago Gonçalves, para o Eduardo, para o Marionete, Silvana Curado, Miguel Pereira, Jorge Santos, Paulo Antunes, Nelson Peixoto, Pedro Mesquita, Jorge Santos, a Hermana Noronha, e eu só fui até domingo passado. Pessoas que têm estado a fazer comentários constantes no WhatsApp, já repararam? E construtivos, eu gosto muito disto, não é? Exatamente. Não é aquele grupo do WhatsApp que de repente aparece só lá uma foto dos nossos filhos ou dos filhos de alguém. Exato, estão todos a fazer perguntas, a responder, Obrigado a partilhar a todos. conteúdos e tu achar super... Por exemplo, o Eduardo partilhou um artigo que eu até gostava de partilhar mais tarde, que é crianças confiam mais em robôs do que em humanos. Eu comecei a ler aquilo, foi hoje de manhã. Uma pesquisa, não é? É uma pesquisa e estou a achar o grupo WhatsApp cada vez me enche mais o coração. Miguel, e vais achar ainda mais agora que temos também o conteúdo da semana, não é? E o conteúdo desta semana vai ser o guia para a plataforma de anúncios do TikTok. É um guia específico criado pelo TikTok para a sua plataforma de anúncios e mais, que o Miguel também vai gostar certamente, do passatempo que está a decorrer, não é? Qual? Passatempo para ganharem acesso a uma plataforma de SEO, okay? Que tem um sapo e que grita muito. Não digo qual é o nome, mas tem um sapo e grita muito. E podem ganhar então 1 ano de subscrição dessa plataforma. Para isso basta entrarem no grupo do WhatsApp, irem à descrição, preencherem um formulário e já está. Não precisam de gostar de nada, não precisam de comentar nada, não precisam de fazer nada.
É só dizerem que têm interesse em ganhar essa subscrição e já está. Este é o nosso presente, não é? Depois destes 200 episódios e de entrarmos aqui na RFM, é um presente para todos. Não é? Enfim, Fred, vamos a mais valor. Estás preparado? Vamos lá. Entrega valor. Olha a pressão dele. Bem, venho falar sobre arte e tecnologia. Quero explorar aqui a ligação entre a literatura, a arte e a tecnologia, tendo como pano de fundo a conferência que é a SP Summit, recordo, terá lugar de 2 a 4 de julho no Porto, /Matosinhos. Bom, nunca marquei presença física neste evento, mas conheço muito bem o trabalho de excelência de curadoria que a equipa faz há anos. Estarei presente este ano, yay! Mas recordo que o episódio está a ser gravado antes do evento. O QSP Summit é composto por várias salas especializadas, o Main Stage, onde por acaso não vai participar nenhum orador português, mas no futuro, os Work Labs, Lab Stage e Masterclass, entre outras pequenas salas. Um dos Work Labs que captou a minha atenção é intitulado How People Change and Influence Organizations to Change, com a participação de figuras como a Lídia Jorge, escritora, o Rodrigo Guedes Carvalho, escritor e jornalista da SIC, e a Maria João Costa, editora de Cultura da Renascença. E segundo o site do evento, neste Work Lab específico, que vai decorrer no segundo dia do evento, mais ou menos à hora do almoço, serão abordados temas como a criação de histórias, portanto alinhado aqui com o tema que o Miguel trouxe, criação de histórias que inspiram durante os processos de transformação, o comportamento de consumo cultural na era digital, entre outros temas. E eu, ao ver aqui este tema, recentemente ouvi um episódio do podcast 45 Graus com uma das intervenientes que vai participar no painel, a reconhecida escritora Lídia Jorge, que foi muito interessante e muito alinhado com o tema que trago hoje. Disse nessa entrevista, e cito: a literatura serve sobretudo para 3 coisas. 1. Para nos dar sabedoria, para nos transmitir bondade, ou seja, ajudar a ser mais empáticos, melhores pessoas e para nos dar sanidade. A parte 1 acrescentei sem querer pelo estar habituado, mas foi isto. A literatura, segundo Lídia Jorge, estimula o nosso cérebro lento, onde se criam os valores e através das palavras medimos o que é bom, o que é mau, o que ajuda e o que não ajuda, encontrando assim justez, a coisa justa. A voz dela é mais bonita do que a minha. Mas se tiverem espaço na vossa agenda para ouvirem, vale a pena. E esta minha reflexão é que a arte, a literatura e a tecnologia não são apenas formas de expressão, são também motores de mudança e reflexão da nossa sociedade. E hoje de manhã li um recente artigo no New York Times sobre a arte e a inteligência artificial que exemplifica esta ideia. Pode ser um contributo, se quiserem depois também ver. Artistas como Refik Anadol, que utilizaram a inteligência artificial para criar obras fascinantes com paisagens subaquáticas geradas a partir de milhões de imagens de corais. E atraíram centenas de pessoas em Londres. E a crítica mencionada no artigo aborda a ausência dos museus com a tecnologia, além de apenas terem só sites próprios. Bom, como é que esta abordagem inovadora contrasta com a enxurrada de conteúdo que ainda agora estávamos a falar, de conteúdo genérico gerado por inteligência artificial na internet, e é um dos temas que o artigo aborda, e também de uma plataforma cultural chamada Acut Art. Vocês depois veem um link no site marketingporidiotas.pt, mas que fala sobre a arte digital. E voltando ao tema da Lídia Jorge, e cito: a arte prepara-nos para enfrentarmos os grandes desafios do mundo. Nós sabemos que nada está bem, mas tudo tem de ser conquistado permanentemente. E por falar num futuro melhor, e a aproximar-me do fim, estou também curioso com uma special session que vai decorrer, que é o nome que eles dão no QSP Summit, com 5 intervenientes de renome. A Ana Lehmann, professora da Faculdade de Economia da Universidade do Porto, a Bárbara Sousa, professora do Instituto Superior de Administração e Gestão, a Fátima Campos Ferreira, jornalista da RTP, o Rui Miguel Nabeiro, de Alta Cafés, e a Mariana Dorém, jornalista. Esta sessão vai abordar temas como a adaptação das instituições de ensino, a importância da formação ao longo da vida e novos modelos de organização de trabalho e os nómadas digitais. Só para fechar, o QSP Summit tem realmente uma programação muito rica, com estes 2 exemplos que os meus colegas de painel trouxeram, o Diogo e Miguel, é muito diversificado, e seja através da criação de histórias inspiradoras ou da discussão sobre o futuro do trabalho ou do marketing, a ida a eventos, em particular o QSP Summit, que é o que estamos aqui a referenciar, eu acho que acelera muito o nosso conhecimento e é um turbo para fazermos a diferença. E como refere a Lídia Jorge, a arte prepara-nos para enfrentar os desafios do mundo
eventos como o QSP Summit oferecem ferramentas e insights para trilharmos esse caminho. Podem oferecer mais um bilhete que a gente agradece. Bom, pergunta, querido painel. O Diogo pôs as mãos na cabeça. Pergunta, Diogo, Miguel, há críticas sobre a falta de integrações. Então, o que é que se passa? Desculpa. Acho que isto no vídeo vai ficar incrível. Mas vai lá, Fred. Concentra-te na tua pergunta e venha lá essa pergunta. Pergunta, a democratização da arte. Não, tive que mudar porque a pedido do Diogo. Portanto, depois corta, 55 minutos. A democratização da arte através da inteligência artificial é uma oportunidade ou ameaça para a originalidade e o valor da arte? Ou seja, no fundo o que eu quero saber é qual é que, na vossa opinião, o papel da inteligência artificial na criação artística? Miguel. Ok. Pergunta profunda. Eu tenho debatido imenso sobre esse assunto. Okay? Bora lá ver. Imaginem, a Taylor Swift enche estádios, não é? E as pessoas, a questão que eu coloco é se as pessoas pagariam para ir ouvir exatamente o mesmo concerto em ecrãs gigantes, com a mesma qualidade de som, mas tudo produzido por uma inteligência artificial. Okay. Atenção que a primeira premissa já acontece, porque os cinemas nós e outros transmitem concertos. Sim, e as pessoas pagam 200 euros para ir lá ver? Não 200 pagam. euros não, pagam menos. 150 euros? Sim, sim. Menos. Não. Pagam 20? Pagam 5, é o bilhete de Sim, cinema. sim. É o bilhete de 10. cinema. Exato. O valor então não está lá. Por algum motivo a Taylor Swift ao vivo vale aquilo. E agora a questão é, temos visto também aqui imensas notícias sobre os influenciadores virtuais e criados por inteligência artificial, ok? Mas será que as pessoas pagam 200 euros ou 300 euros ou 500 euros para ver Taylor Swift só pela qualidade da música que ela tem? Eu acho que não. Nós ainda há pouco estivemos a falar sobre storytelling. Eu acho que as pessoas vão pela história da Taylor Swift, pelo que ela significa, pela energia de outros seres humanos todos a cantarem as músicas, da mesma forma que os Coldplay também são um fenómeno em concerto, não é? Uhum. Eu pessoalmente, não ligo nenhuma aos Coldplay. Eu acho que as músicas são todas tipo, não gosto. Olha, não percas ouvintes. Não é a minha cena. Mas também percebo que eles são muito mais do que a música. É uma envolvência de uma data de coisas, ok? Por isso eu tenho dificuldades em acreditar que vai aparecer uma Taylor Swift criada por inteligência artificial que seja um fenómeno global deste tamanho, ok? Não sei. Não, pode aparecer e podem aparecer Estamos as muito no músicas, início deste tema. podem aparecer músicas e podem aparecer coisas, mas É que já temos influências, o quão Desculpa lá. longe é isso? Ainda acabaste de dizer que um estudo mostra que as pessoas confiam mais em robôs do que em pessoas. meus amigos, Temos o Sora da Microsoft que faz música que nós já passámos aqui no podcast. Portanto, isto é só uma questão de tempo. não me parece, porque eu acho que, parece-me a mim, nós gostamos de saber que uma coisa foi criada por outro ser humano e tu gostas de estar a ouvir. Por exemplo, olha, eu fui de férias a Espanha há uns tempos atrás. Mas Fui a essa um fronteira concerto- vai-se desbater. Fui a um concerto de flamenco, tipo que era assim numa cave e tipo eles estavam a tocar, os tipos a tocar guitarra e tal, para 20 e tal pessoas. Aquilo era um daqueles concertos super intimista. E estávamos ali, e não parece que eles sejam os melhores artistas do mundo, mas aquela envolvente toda criou ali uma história que, havia pessoas a chorar na plateia, ok? Então, eu acho que nós estamos aqui numa fase de um limiar em que existe uma promessa enorme da inteligência artificial e todos queremos acreditar que não vai substituir. Esses influencers todos, eu quero saber a capacidade que eles têm de vender produtos, de encher estádios e isso. Ainda não vimos nenhum concerto em que se juntem 100 mil pessoas para ver um influencer digital num ecrã gigante. Pelo menos pessoas a pagarem 200 euros. Bom, e a ficarem à porta à espera que já rapazes foi entendas. testado os hologramas. Não é? Já foram testados os hologramas em e não concertos. vejo o quão Mas longe os isso está. hologramas em concertos. Quem é que tu estás a ver? Estás a ver o Freddie Mercury, por exemplo. Mas tu estás a ver uma representação de uma pessoa que foi real e que significou alguma coisa. Eu acho que vai haver substituição de arte, ou seja, existe uma ameaça realmente às formas de arte, e essa ameaça é real porquê? Porque pela saturação de obras de arte que aparecem no mercado. Por exemplo, antigamente, nós vemos uma imagem criada daquelas tipo as típicas imagens agora que o ChatGPT cria, de uma coisa qualquer,
assim mais futurística ou qualquer coisa, de antes tu sabias, epá, isto foi um artista, isto foi difícil de fazer. Hoje em dia isso perdeu completamente o valor. Nós olhamos e vemos uma imagem dessa, já ninguém fica tipo, uau, esta imagem do planeta Terra visto sei lá de onde e tal, já ninguém não tem valor, não é? E isso realmente é um perigo para os artistas, mas eu acredito também que os artistas, eles encontram sempre forma de desromper com o que quer que exista. Por isso é que são artistas. Certo. O Picasso apareceu porque ele desrompeu com o movimento artístico da altura. Neste momento, a inteligência artificial vai criar uma espécie de uma base de trabalho para toda a gente, mas os grandes artistas vão utilizar esta base de trabalho para irem mais longe, ok? Dou o exemplo da minha irmã. A minha irmã trabalha na indústria de cinema e de séries de animação, ok? E o trabalho dela é criar cenários. É a tua amiga? Quê? É a tua amiga? Qual? A tua irmã é a tua amiga? Como assim? Esquece, vai, continua. Imagina, ela trabalha nessa área e o trabalho dela é imaginar cenários que depois são utilizados para fazer as imagens em 3 dimensões. E ela já utiliza a inteligência artificial como base inicial do trabalho, que é para começar a pensar em algumas coisas, ter algumas ideias e desbloquear. Da mesma forma que nós utilizamos a inteligência artificial para começarmos a escrever um anúncio, mas cá não escrevemos o anúncio completo com a inteligência artificial, não é? Agora, tu perguntas que oportunidades é que existem. Epá, existem oportunidades para aqueles que aproveitam isto como uma ferramenta. Agora, a ameaça real, eu acho que é um bocadinho a saturação do mercado. Por isso, eu sou dos otimistas e acredito que a inteligência artificial nunca vai substituir o humano, porque o humano vai encontrar formas de sobressair. Ui. Acredito. Mas já falámos disso tantas vezes já. Olha, meu. Claro que vai substituir. Eu acredito. Olha, Depende, eu acredito depende muito da função, não é? Depende da Exato. tarefa. Sim, eu acho é que nós estamos a ver arte de formas diferentes. Por exemplo, ainda há 2 semanas fui a um casamento de um fadista, um guitarrista de fado, e ele juntou pessoas de fado para cantarem no concerto. Mais uma vez, o concerto pequeno, eu estava ali a ver seres humanos a cantar à minha frente músicas populares que estavam adaptadas a fado, e eu também fiquei quase a chorar, a olhar para aquilo e fiquei tipo, Admite. isto foi incrível, está a ser um momento incrível. E esse momento, podíamos ter uma inteligência artificial a cantar aquilo, mas é como estás a ouvir um CD em casa ou estás a ouvir uma pessoa a cantar ao vivo. Eu acho que é diferente. Eu ainda acredito num mundo onde existam energias que a inteligência artificial não consegue replicar. Por exemplo, um quadro a óleo, tu até podes ter a inteligência artificial com um pincel a pintar. Mas não, acho que ainda estamos aqui num mundo onde isto ainda tem muito para dar, e não acredito que a substituição total vá acontecer já nos próximos tempos. Não. E nem me parece que um dia vai acontecer. Na arte, como já acontece nos filmes e com CGI. Olha, bom exemplo. Tu quando estás a ver um filme de ação, e há filmes de ação que têm CGI brutal, e tu dizes logo, aquilo descolas daquilo porque não acreditas. E quando não, mas tens, tens filmes incríveis, como por exemplo os da Missão Impossível, feitos pelo Tom Cruise, que ele, em grande parte das cenas, diz que quer mesmo fazer aquilo ao vivo porque acredita na autenticidade daquilo. Tu, por saberes que é autêntico, tu acreditas mais e tens mais emoções do que aqueles filmes de CGI, que é CGI do princípio ao fim, e tu ficas tipo, descolas. Nem pensas que é isto. Não, com o divertidamente vem uma lágrima aos olhos e não tem nada a ver com se estar lá. Não, mas aí a inteligência artificial não está a tentar replicar coisas da vida real. Bem, aí nem sequer acho que há inteligência artificial, não é? Sim, nesse caso. E não há, exatamente. Ou seja, pode haver em partes do processo. Estou só a dizer é que não precisas de ser, nesse caso, por exemplo, dos filmes da Pixar e etc., também não necessariamente tens ali um fator humano que se destaque, não é? O contexto, o Dune, eu estava a ver a entrevista com o Denis Villeneuve e há uma cena em que a minhoca vem lá do fundo e o Paul Atreides vai para cima da minhoca, e toda aquela areia foi CGI, aquela foi a inteligência artificial replicada, portanto, e não percebes. Sim, mas o filme inteiro foi inteligência artificial? Não, mas está bem, então. Mas o que importa é que substitui a mão de obra que se calhar iria estar ali a fazer aquilo. Portanto, substitui. É só para dar um exemplo rápido. Certo. Bem, eu vou dar aqui a minha, só para sair daqui, não é? Vou só dar aqui, nem sequer é a minha opinião, e deixa-me só partilhar isto, porque se não fosse a minha mulher, eu não estaria... É engraçado, ele fez a Rodana da Morte há 5 minutos, mas agora é para ele falar.
Então, Sim, porque eu mas, ainda então, não tinha mas ele comentado. ainda não comentou. Desculpa. Oh, Fred, estás a tentar ser intervencionista. Isto não é de um dia para o outro, pá. Bem, deixa-me agradecer então, a começar por agradecer à minha mulher que partilhou este episódio Um momento bonito. do Ezra Klein Show, onde ele teve um episódio do seu podcast onde teve a convidada que se chama Holly Harden, e vocês podem depois explorar, e ela faz exatamente música desde 2019 com inteligência artificial, okay? E é modelos que ela gera e vai criando mediante os inputs que ela dá com a voz, não é? E o sistema vai criando sons e ela vai pegando nos sons. E ela remove-se disto ser um sampling, não é? Um sample que é quando nós buscamos um bocado de uma parte de uma música, não é isso que está a acontecer. Ali a música é gerada. Pronto, e ela já tem vários álbuns publicados e vocês depois podem ouvir online. E eu gostei pelo menos de uma perspectiva muito interessante que ela trouxe, e vou só adicionar isto como meu comentário, que é ela não olha para a inteligência artificial como sendo dois robôs e informação criada por dois robôs, mas ela olha para a inteligência artificial como uma informação colaborativa que na verdade veio de onde? Dos humanos. E que esta inteligência artificial não era possível sem nós humanos. Okay? E eu gostei muito deste prisma, não é? Desta visão deste lado, de que não nos podemos esquecer que a inteligência artificial vem de humanos e que há um fator humano nela. E com isto termino. Olha, partilharam aqui no grupo WhatsApp uma frase que eu achei linda, que foi: eu quero que a inteligência artificial faça a minha... Como é que é? Lava a minha roupa suja e os pratos para eu focar-me na arte e na escrita. Não quero que a inteligência artificial escreva por mim e faça a minha arte para que eu tenha tempo para fazer, para tratar da roupa suja e dos pratos. É um bom ponto, é uma boa Exato. perspectiva. Frase dita por Joana Maciszewska. Muito bem. Então, meus caros, vamos continuar a falar de sistemas capazes de realizar tarefas, aprendizagem, raciocínio e reconhecimento de padrões, terminando assim este episódio em beleza. Para subscreverem, avaliarem, partilharem as vossas opiniões sobre este episódio do podcast, e visitem marketingporidiotas.pt. Juntem-se à comunidade no WhatsApp w.marketingporidiotas.pt. Regressamos na próxima semana. Um abraço. Bye bye. Tchau. Tchau.